Caixa Seguridade reporta seu resultado do segundo TRI de 2026. Nesse vídeo eu vou fazer a análise completa desse resultado. Será que Caixa Seguridade, aos 18,93, depois de toda essa queda, voltou a ser uma oportunidade depois desse bom resultado? Vamos discutir sobre isso tudo nesse vídeo. Então, sem enrolação, vamos para o vídeo. Lembrando que nada desse vídeo é uma recomendação de investimentos. E eu já deixo aqui o convite para você se inscrever nesse canal para não perder os próximos vídeos. Temos aqui uns destaques do resultado do segundo TRI de 2026, onde a Caixa Seguridade continuou tendo um excelente resultado. É uma seguradora totalmente fora da curva, que mesmo no cenário mais adverso, ainda cresce sua lucratividade em 9,5% em relação ao ano passado, com lucro líquido gerencial em 1,14 bilhões. Os dividendos vão ser na casa de 1,05 bilhões, 92% de payout, também crescimento de 8,5% na receita operacional e o ROI subiu em 1,3 pontos percentuais aos 71% aproximadamente. E o destaque da Caixa de Seguridade sempre será o seguro habitacional, devido ao crescimento do crédito imobiliário na Caixa Econômica Federal, que tem quase 70% de participação de mercado, e o seguro habitacional é obrigatório por lei. Então temos aqui um prêmio emitido com um crescimento de 14% em relação ao ano passado. Realmente a Caixa de Seguridade vem surpreendendo nos resultados. Na parte de previdência, cresceu as contribuições em 17,7% e as reservas cresceram em 16,1%. E temos aqui a DRE da Caixa de Seguridade, onde ela cresceu suas receitas em 8,5% no trimestre e 9,4% nesse semestre de 2026, e o lucro líquido gerencial cresceu em 9,5% e no semestre em 11,4%. Então é por isso que vemos que o mercado hoje precifica a Caixa de Seguridade acima da média do setor. Quando olhamos para a BB Seguridade e Porto, elas estão cotadas ali na faixa de 9 vezes de PL, basicamente, enquanto a Caixa está cotada a quase 13 vezes lucro. Mas, obviamente, ela tem um crescimento muito superior aos seus pares, então tem sim que estar mais bem precificada. E quando olhamos diretamente para os negócios seguros, os prêmios emitidos na Caixa de Seguridade continuam crescentes, principalmente no seguro habitacional, com um crescimento de 14%, comparando com o segundo trimestre de 2025, e nos últimos 6 meses cresceu em 13,5%. Então essa é a principal linha da Caixa de Seguridade e sempre tem que ser o destaque aqui da empresa. Mas ela também é bem forte na parte de vida e prestamista, que segue apanhando no curto prazo. Isso é devido principalmente a esse elevado patamar de juros. A parte do prestamista e a vida ainda seguem apanhando aqui na seguradora, mas imagina se não tivesse apanhando, quanto seria o crescimento desse resultado. Os prêmios emitidos totais cresceram em 4,6% na ótica anual contra o segundo TRI de 2025 e nos últimos 6 meses cresceu em 5% em relação ao ano passado. Ainda segue bem forte os prêmios emitidos da seguradora. E também temos aqui a sinistralidade, que também elevou um pouco aqui no curto prazo, mas ficou bem abaixo do segundo TRI de 2025, e eles até destacam que em relação ao primeiro TRI de 2026, o aumento de 1,7 pontos percentuais decorre principalmente do ramo prestamista, que foi impactado por um menor provisionamento, e do ramo residencial. Isso aqui foi até um efeito não recorrente aqui na empresa na sinistralidade. A margem operacional do ramo da parte de seguros cresceu em 9% no semestre e a parte de seguros representa 46% da margem operacional total da companhia. Então segue um bom resultado aqui na parte de seguros da Caixa de Seguridade. Quando olhamos para a acumulação, todas as linhas foram muito boas. A única linha que seguia com um grande crescimento era consórcio. Teve uma queda aqui no curto prazo, 5,9% em relação à receita operacional, mas previdência cresceu em 10,4% e capitalização em 8,2%. Olhando para os 6 meses, um crescimento de quase 10% para a previdência, 8,7% para a capitalização e consórcio caindo em 1,6%. Então a linha que crescia bastante, que era consórcio, deu uma desacelerada, mas mesmo assim um crescimento de 6,3% na receita operacional, olhando para os 6 meses de 2026. A margem operacional cresceu em 7% em relação aos 6 meses de 2025 e apenas 2,6% na ótica anual. Mesmo com alguns pontos negativos no curto prazo aqui na Caixa de Seguridade, ela ainda conseguiu esse forte crescimento de lucratividade. Então, vocês podem ver que algumas coisas não vieram tão boas na Caixa de Seguridade, mas mesmo assim o lucro cresceu em 9,5%, sem efeitos não recorrentes. E a representatividade da acumulação
corresponde a 27% do resultado da seguradora. E além disso, a Caixa Seguridade também tem seu negócio de distribuição, que basicamente é a corretagem de todos aqueles serviços que eu comentei anteriormente. E elas cresceram bastante nesse trimestre, 5,2% em relação ao segundo TRI de 2025, mas teve uma queda de 0,9%. Isso também é devido a essa desaceleração dos prêmios emitidos, porque no momento atual está tendo sim desaceleração nos prêmios emitidos na Caixa de Seguridade, mas isso não afetou o resultado da seguradora devido ao forte efeito de empilhamento que a empresa tem. Os prêmios emitidos antigos do seguro habitacional de 10 anos atrás continuam sendo pagos atualmente. Então isso gera um resultado mais estável, mesmo com quedas no curto prazo de prêmios emitidos. A corretagem cresceu em 3% na ótica semestral na companhia. E aqui conseguimos ver que grande parte da corretagem vem da parte habitacional e de consórcio. Como teve queda em consórcio, teve queda aqui no curto prazo no segmento de corretagem. E esse segmento representa 27% do resultado da Caixa Seguridade. Vejam que várias linhas tiveram certa piora, principalmente consórcio, que estava muito forte nos últimos trimestres. Prestamista e vida, a gente já sabe que vem apanhando bastante, tanto na Caixa quanto na BB Seguridade, mas mesmo assim o seguro habitacional está muito forte. Mesmo nesse patamar de juros elevados, o Banco Caixa continua crescendo sua carteira de crédito imobiliária. Isso afeta positivamente a Caixa Seguridade. Essa slide é referente ao balanço do primeiro TRI do Banco Caixa, onde a carteira de crédito do banco cresceu em 11,3% naquele trimestre, em 1,4 trilhões de reais. E a participação de mercado naquele trimestre também aumentou em 1,28 pontos percentuais para 68% de participação de mercado. Então, esse é o ponto positivo da empresa ser líder de mercado, porque a Caixa de Seguridade tem o seu controlador, que é o principal financiador do crédito habitacional, sendo líder de mercado, e ela ganha ali de tabela, porque o seguro é obrigatório por lei. Então, esse é um dos diferenciais competitivos que eu sempre destaco na Caixa de Seguridade. E outro ponto que eu sempre destaco: unidades habitacionais totais financiadas com recursos da poupança tem correlação inversa com as taxas de juros. Temos aqui essas unidades em azul, a taxa Selic em vermelho. Nesse período de 2002 a 2012, com a forte queda na taxa de juros, as unidades financiadas cresceram fortemente nesse período. Depois, o aumento da taxa de juros desacelerou o segmento. Depois, outro corte forte na taxa de juros acelerou de forma bastante acentuada as unidades financiadas e novamente tivemos desaceleração. Então, um possível corte de juros para um futuro próximo vai afetar positivamente a Caixa de Seguridade, olhando para esse quesito, porque ela é líder do seguro habitacional. Obviamente, o setor habitacional é correlacionado inversamente às taxas de juros. Um cenário de mercado mais aquecido, com taxas de juros mais baixas, afetam positivamente a seguradora. Então, por isso que quando olhamos aqui para o lucro líquido e o resultado financeiro da seguradora, ele correspondeu a 34% desse resultado no curto prazo aqui da seguradora. Na ótica do trimestre foi 35% do resultado total e no semestre 34%. Se acontecer cortes de juros, esse resultado financeiro vai sim ter queda, mas o resultado operacional é grande fatia do resultado da empresa. E vocês viram no slide anterior que com o corte de juros, o resultado operacional pode sim acelerar de forma muito maior para os próximos anos. Um corte de juros pode afetar no curto prazo, de 1 a 2 anos, o resultado da seguradora, mas não vai ser uma queda gigantesca no resultado. Mas a partir disso, podemos ter um forte resultado operacional que segue bastante resiliente, como eu demonstrei para vocês. Mesmo num cenário mais adverso, os prêmios emitidos do seguro habitacional cresceram em 14% nesses 6 meses de 2026. A Caixa de Seguridade é uma seguradora que há bastante tempo cresce os seus resultados. Desde 2017, eles cresceram em média 17% ao ano a sua lucratividade. Então, realmente, excelente crescimento na Caixa Seguridade. E também ela é uma grande pagadora de dividendos. Em geral, ela paga mais de 90% do seu lucro em dividendos. E temos aqui o crescimento desde 2020 dessa distribuição de dividendos, que cresceu em 159%, um crescimento anual médio de 21% ao ano. E a Caixa de Seguridade anunciou seu novo dividendo de 35 centavos por ação, o que nos dá um dividend yield de 1,85% em relação às cotações atuais, correspondente a 92% do lucro líquido do período, e os dividendos vão ser pagos no dia 17 de novembro de 2026, com a Datacom no dia 3 de novembro. Já temos um grande novo dividendo aqui da seguradora.
olhando para o dividendo do ano passado, teve um crescimento de 9,4%, foi basicamente igual ao crescimento da lucratividade da empresa. Então, um excelente dividendo, novamente aqui na Caixa Seguridade. E temos aqui a expectativa do mercado para 2026 e 2027, onde o mercado estima um crescimento de quase 10% na lucratividade para esse ano de 2026 e de 8,6% para o ano de 2027. E vimos que, basicamente, a seguradora cresceu bem superior a essa expectativa. Então, para o ano que vem, é estimado um lucro na faixa de 5,16 bilhões de reais, dividend yield de 8,17% e o PL projetado de 11 vezes, que aparentemente parece caro, mas tem motivo devido ao elevado crescimento dos lucros que a seguradora continua entregando. E aqui temos o PL histórico da seguradora, em que a mediana no período ficou de 12 vezes de preço sobre lucro. Atualmente ela está nos 13,2, mas vimos que para esse ano ficaria em 11,9 e para o ano que vem em 11 vezes de preço sobre lucro. Então, se ela seguir com esse forte resultado, ela pode estar ainda perto das médias históricas da empresa. E eu sempre destaquei em outros vídeos, quando ela chega perto desse um desvio padrão acima das médias do PL, eu considero ela bem precificada ou até começando a ficar cara. Aqui na média dá para comprar a empresa, mas quando ela tá no um desvio padrão abaixo das médias, que é o melhor momento de comprar a Caixa Seguridade. Ela está bem longe disso. Lá no final do ano passado, teve uma excelente janela de compra para a seguradora, que ela chegou até a bater a casa dos 13 e pouco. Eu fiz vários aportes naquele momento. Ela é uma das maiores posições da minha carteira e também aqui em 2022 e 2023. Então esse é o melhor momento para comprar a Caixa Seguridade, mas nos preços médios dá para comprar num ritmo menos acelerado. E olhando para o quesito preço teto dividendos, eu projeto 7,85 a 8,74 dividend yield para 2026 e 2027, dividendo por ação de 1,49 a 1,66, o PL projetado de 11,72 para esse ano de 2026 e 10,53. Caso o mercado continue batendo na seguradora, vocês podem ver que para o ano que vem ela já estaria bem perto daquele ponto que eu falei, eu considero barato, que é bem perto dos 10 vezes lucro, nos 9,8 vezes. Então 10,53, se o mercado bater nela abaixo dos 18 e jogar ela novamente ali para os R$ 17, ela estaria bem próxima desse patamar que eu considero barato. Por isso que meu preço teto é de R$ 20,50 com 8% de mais segurança. Na minha visão, a Caixa Seguridade já voltou a ter um desconto, o resultado segue forte e por isso não olhem somente para o PL médio do setor, que é um erro gigantesco, que a seguradora cresce mais de 10% ao ano na sua lucratividade. Então não faz sentido você ficar comparando com pares que não têm crescimento. BB Seguridade não entregou crescimento, Porto Seguro entregou um baixo crescimento devido à sua parte bancária e mesmo a parte de seguros também cresceu em ritmo muito lento. E eu vou deixar aqui o card dos últimos 2 vídeos dessas 2 empresas. Não compare de forma isolada somente PL, sendo que as empresas estão crescendo de forma totalmente diferente. Quando olhamos para o retorno total esperado ao acionista, multiplicando os dividendos por uma taxa de crescimento, eu estimei uma taxa de crescimento de 8,5%, bem abaixo do que ela entregou nesses últimos 10 anos e bem abaixo da estimativa do mercado. Então é uma taxa de crescimento bem pé no chão. Retorno embutido ao ano, nós temos 17% a quase 18% para 2027, tirando 6% de inflação, IPCA mais 10,39 a 11,30. Um prêmio de risco entre 2,6 a 3,5 vezes. Então aqui podemos ver que tem sim um excelente prêmio de risco em relação aos títulos públicos do governo e também é uma seguradora que tem resultados em geral muito estáveis, pouca queda de resultado. Então quando a situação piora, nem cai o resultado direito, o dividendo continua sendo ali na mesma faixa. Então, é uma excelente empresa para carregar para o longo prazo, na minha visão. Com essa estimativa de retorno, é uma excelente oportunidade se você tem uma visão de longo prazo. E quando olhamos para a parte técnica aqui da empresa, eu vinha comentando que a Caixa Seguridade vinha respeitando esse longo FIBO há muito tempo, lá desde aquele fundo de 2022, e recentemente ela tocou nesse FIBO e não conseguiu romper ele. E obviamente já estava começando a ficar caro, a parte fundamental mostrava muito isso. O mercado jogou ela de volta para esse canal lateral que começa a se formar. Vocês podem ver que ela pode chegar aqui na média móvel de 200, que segue bem
bem inclinada, ela pode parar aqui na faixa dos 17,82, que na minha visão vai ser também um bom ponto de compra para quem tem visão de longo prazo. Obviamente que se azedar na bolsa brasileira, as coisas caírem mais fortes, pode sim voltar aqui para a faixa dos 15, R$ 16, R$ 13, mas isso vai exigir uma queda de todas as ações da nossa bolsa, que em geral é um crash do mercado, mas no momento atual, eu acredito que com esse resultado é bem provável o mercado manter ela aqui nesse canal até realmente o mercado começar a ver que já ficou muito barato e voltar ela para um novo topo histórico. Então é isso, pessoal. Mais outro excelente resultado da Caixa Seguridade. Tivemos pior em algumas linhas do balanço. Prestamista e Vida já estavam ruins há bastante tempo e continuaram ruins. Consórcio foi a linha que mais decepcionou nesse balanço, senão o lucro seria muito maior na seguradora. Não tem nada a comentar negativamente da parte do seguro habitacional, que segue explodindo a rentabilidade da Caixa Seguridade. Na minha visão, foi um excelente balanço da empresa. Então já deixa aqui seu comentário. Se você é sócio da Caixa Seguridade, se você vem comprando as ações da Caixa Seguridade, se você vendeu nesse topo aqui dos R$ 22, o que você fez com suas ações. Se você gostou desse vídeo, já deixa o like, ajuda muito na divulgação do vídeo e do canal e faz o YouTube entregar mais vídeos como esse para você. Então, já deixa esse like no vídeo. Se você for novo por aqui, se inscreva no canal e já ativa o sininho, que eu faço vídeos diários aqui no canal e vão ter muitos vídeos nessa temporada de resultado. Então, já deixa essa inscrição. Meu nome é Thiago Cardoso e eu te vejo no próximo vídeo.